Se seu negócio realmente crescer demais em 2026, tem uma pergunta que você precisa estar pronto para responder. O seu atendimento ao cliente aguenta o tranco? Fala pessoal, Léo Andrade na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, seja bem-vindo a esse canal. Aqui você encontra tudo sobre tecnologia, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre inovação. Inovação, não inovação, falei inovação, inovação. É aqui o lugar, então se inscreve no canal, eu te ensino tudo aqui, como que você pega a tecnologia, mesmo que você não saiba, e coloque no seu negócio. Essa é a minha meta, é facilitar a tua vida com tecnologia. Então se inscreve no canal, participe dos comentários aqui, ó, são feitos especialmente para você, poxa. Participa lá, escreve, ó, onde você me conhece de onde, como é que você chegou no canal, que lugar que você tá falando, escreve aí, que tema que você gostaria que eu trouxesse aqui, tudo isso ajuda, colabora, me motiva e faz com que o canal continue vivo, né? Janeiro sempre começa do mesmo jeito, né? Todo mundo falando de planejamento, metas, crescimento, projeções. É o mês em que as empresas decidem que esse vai ser o ano que elas vão crescer de verdade. Mais clientes, mais vendas, mais visibilidade. Isso é natural. Faz parte do jogo, né? Faz ainda mais sentido hoje, porque cada vez mais negócios estão digitais, cada vez mais dependentes de canais online, cada vez mais expostos a volume de mensagens, contatos, pedidos e dúvidas. Não é achismo. Dados do mercado mostram que o WhatsApp virou o principal canal de contato entre empresa e cliente no Brasil. Pequenas, médias, grandes, todo mundo está ali. Então o cenário do começo do ano é esse. Expectativa de crescimento somada a canais que concentram cada vez mais demanda. Até aqui tudo parece positivo, né? Mas é exatamente nesse ponto que começa o problema silencioso que quase ninguém considera no planejamento. Porque planejar crescer é muito fácil, né? Difícil é planejar o que vem junto com o crescimento. Mais clientes não significa só mais faturamento, significa mais mensagens, mais atendimentos, mais reclamações, mais pedidos de suporte, mais gente querendo respostas. E aí entra uma pergunta que quase ninguém se faz em janeiro. Se o seu negócio crescer em 2026, o seu atendimento aguenta o tranco? Não se você quer crescer, mas se a estrutura que você tem hoje suporta esse crescimento sem virar o caos. A maioria das empresas só descobre que não aguenta quando o problema já estourou. Quando o WhatsApp vira bagunça, quando o time fica sobrecarregado, quando a experiência do cliente começa a cair. E aí o erro não foi crescer, o erro foi crescer sem ter pensado nisso. E esse ponto não é opinião minha, ele aparece em praticamente todo relatório sério sobre experiência do cliente. Quando o volume aumenta, o primeiro lugar onde tudo começa a quebrar é o atendimento. No Brasil isso fica ainda mais evidente porque o WhatsApp ele virou o principal canal de contato entre empresas e clientes. Não é só suporte, é venda, é pós-venda, é dúvida, é cobrança, é tudo no mesmo lugar. Relatórios da própria Meta e estudos de experiência do cliente mostram uma correlação direta entre tempo de resposta, qualidade do atendimento e abandono de marca. Cliente espera resposta rápida, cliente espera contexto, cliente não aceita mais improviso. O problema é que o crescimento ele não vem organizado, ele vem em forma de pico de mensagens, conversas paralelas, pessoas diferentes respondendo do jeito que dá. E isso acontece antes de virar crise, quando o negócio ainda está indo bem, mas a base tá rachando. Quando esse caos começa a aparecer, a reação padrão é quase sempre a mesma. Contratar mais gente, e isso parece lógico à primeira vista, mas demanda mais pessoas. Só que estudos de gestão e operação mostram um padrão perigoso. Quando você escala pessoas sem escalar processo, você não resolve o problema, você multiplica o problema. Mais gente sem estrutura vira mais inconsistência, mais custo, mais retrabalho. E é por isso que frameworks de gestão e até estudos de Harvard, eles batem na mesma tecla. Processo vem antes de escala. Não é sobre substituir pessoa, é sobre não jogar pessoas dentro de um sistema quebrado. E é aqui que muita empresa, melhor dizendo, erra logo no começo do ano, tentando resolver um problema estrutural com uma decisão emocional. Quando você olha para empresas que conseguiram
conseguiram crescer sem implodir o atendimento, o padrão começa a ficar claro. Elas não começaram a contratar mais, não. Elas começaram a organizar processos. O mercado já entendeu que o atendimento não é mais um problema operacional, é um problema estrutural. E é por isso que a discussão sobre inteligência artificial no atendimento faz bastante sentido quando ela sai do hype e entra na realidade. Não como substituição de pessoas, mas como uma camada de organização. IA entra para filtrar, direcionar, organizar contexto e dar escala ao que é repetitivo. O humano entra onde precisa de julgamento, empatia e também de decisão. Esse modelo híbrido não é tendência futura, ele já está acontecendo agora. E quando você olha relatórios recentes sobre experiência de clientes e automação, a conclusão é sempre muito parecida. Empresas que organizam o atendimento antes de escalar conseguem crescer com menos atrito, menos custo e muito mais consistência. E é exatamente nesse contexto que soluções como Ambler Talk passam a fazer sentido. Não como mais um chatbot, mas como uma resposta concreta a um problema estrutural que muitas empresas estão vivendo hoje. Quando você olha para uma solução como o Ambler Talk que eu falei, o ponto não é uma funcionalidade específica, é a forma como o atendimento passa a ser tratado como sistema. As conversas deixam de ficar soltas ali. Existe uma separação clara entre o que pode ser automatizado e o que precisa de atendimento humano. O WhatsApp ele deixa de ser improviso e passa a ser tratado como um canal de negócio. E aí, para eu não ficar só no fala, eu citei uma ferramenta que eu enxergo muito bem que vai fazer sentido dentro desse cenário e eu quero te mostrar rapidamente um pouco dessa ferramenta. Então, ó, eu tô aqui dentro da Ambler Talk, só para você poder entender, aqui a gente tem um painel de conversas, tá? Você não tá vendo a conversa aqui porque o editor borrou aqui, né? Então, tem um painel de conversas aqui, onde você coloca pessoas da tua equipe aqui para poder ter acesso, e é como se fosse um WhatsApp Web modo turbo, né? Modo Pro, modo, sei lá, Premium, vamos dizer assim, né? E você tem todo o controle aqui dentro dessa parte de conversa. Deixa eu abrir uma outra área aqui, ó. Eu vou abrir uma outra área só para poder abrir uma conversa para não mostrar pessoas aqui, né? Que não permitiram que a gente abrisse aqui o nome delas, tá? Então eu vou entrar numa parte aqui que é conversa com a equipe. Aqui eu estou conversando com uma IA, foi um teste anterior, mas só para você poder entender. Então a gente clica aqui e aqui, ó, a gente tem a conversa que a gente pode fazer. É legal que a gente tem todos os recursos, ó, anexar arquivo, enfim, respostas rápidas, figurinhas. Dá para você fazer anotações para ficar vinculado ao cliente específico. E não é só isso, né? É uma solução que te permite construir chatbots. Importante você entender. Chatbot não é a mesma coisa que agente de inteligência artificial. Ah, mas se tem agente, então não precisa de chatbot. Errado. Chatbot é necessário quando o processo é repetitivinho. Repetitivinho não existe, né? Mas quando o processo é repetitivo e tem uma sequência lógica. Então, por exemplo, se você vai fazer um atendimento inicial pedindo para a pessoa escolher o que setor que ela quer falar, o chatbot ele entra nesse ponto. Por quê? Você não usa a inteligência artificial ainda, você usa no momento oportuno, tá? Então, é quando você define fluxos, ó, quando o cliente falar tal coisa, faça isso, quando ele fizer isso, faça isso. Então, tem um fluxo muito amarradinho, muito certinho. O agente não, tem a inteligência, e a inteligência ele vai responder o que o cliente estiver falando baseado naquilo que ele foi programado para responder. Então aqui dentro da Ambler Talk a gente tem tanto o chatbot, deixa eu abrir aqui um fluxo qualquer aqui, ó, só para você poder entender, ó, o fluxo. Então você vai definir o padrão desse fluxo, quando, aqui ó, quando o cliente encerrar o atendimento, o que ele vai fazer? Ah, ele vai pedir aqui para avaliar. Né? Então ele vai ter uma avaliação e vai fazer um processo todo seguindo um passo a passo. Então chatbot é um passo a passo. E o agente de IA tem aqui dentro também. Aí o agente de IA, você define o que o agente de IA vai fazer. Então se a gente vier para cá, a gente vê aqui, ó, aqui é um exemplo que eu já mostrei no canal. Você configura tudo que o agente vai fazer, todo o comportamento dele e coloca esse agente para
atender em determinado momento. Então, por exemplo, esse agente aqui, eu criei um agente de suporte. Então, se a pessoa quiser falar com o suporte, aí o agente de suporte entra, porque ele está configurado para responder dúvidas de suporte, tá? Então, a gente tem aqui dentro também. E tem a parte do atendimento humano. Por quê? Porque atendimento também tem que ter humano, porque senão você vai ter um problemaço aí, tá? Então, humano, ele sempre tem que ter. Principalmente, por exemplo, você vai fazer uma área de vendas. Se tu deixar a critério da inteligência artificial, a chance disso dar caquinha é muito grande. É muito grande. É a área que faz o faturamento da tua empresa. Então, não pode deixar a critério da inteligência artificial fechar. Usa a inteligência artificial para filtrar, para trazer até os vendedores aquela pessoa que tem uma tendência já a comprar. E aí o vendedor só vai lá e dá o chute pro gol. E essas soluções, como o Ambler Talk, que eu mostrei aqui, ela é um tipo de solução que não surge do nada. Ela existe porque crescer sem organizar atendimento deixou de ser sustentável. E ferramentas como o Ambler Talk são consequências dessa mudança de mentalidade do mercado. Quando improvisar passa a ser uma opção e estruturar vira a necessidade. E se fizer sentido para você estruturar melhor o atendimento da tua empresa em 2026, o Ambler Talk aí é uma opção que eu acho viável, que funciona, principalmente se você tem uma empresa que não tem muita equipe ainda para poder desenvolver uma coisa ali, para poder construir. Então, o Ambler Talk te permite, sem experiência, configurar facilmente. E essa é a minha missão aqui, trazer para você ferramentas úteis e práticas. E o Ambler Talk é uma dessas que acho que faz muito sentido para esse tema que eu te trouxe aqui. E aí, ó, tem um link especial para quem está aqui no canal. Esse link está na descrição e esse link te dá 20% de desconto ou na primeira mensalidade, quando você escolhe o plano mensal, ou 20% de desconto no plano anual, quando você escolhe esse plano. Então, pô, vale bastante a pena. Eu tô deixando o link na descrição. Aproveitar e falar em link da descrição, tem mais 2 links que eu gosto de comentar aqui. Um é da Desenvolve, tá na descrição, tá? Desenvolve é a minha escola de tecnologia que vai te ajudar a desenvolver soluções tecnológicas de forma mais facilitada. Então vale a pena você conhecer. E também tem uma recomendação de contabilidade que, ó, vai te ajudar, tá com dificuldade aí, tá pagando muito imposto. Fala com o pessoal da M Contabilidade, o link tá na descrição também. Então, quando você estiver pensando no seu planejamento para 2026, vale a pena voltar para aquela pergunta que eu falei lá no começo. Não se você quer crescer, isso quase todo mundo quer, né? Mas se, caso o crescimento venha, o seu atendimento aguenta o tranco, porque crescer sem organizar atendimento não é ambição, é repetir um padrão que já deu errado muitas vezes. Janeiro é o melhor momento para você tomar esse tipo de decisão, antes de volume, antes do caos, antes da dor, e não é só sobre sair contratando mais gente ou jogando tecnologia em cima do problema, é sobre entender que o atendimento virou parte da estrutura do negócio. Ferramentas como o Ambler Talk, que eu mostrei aqui, não existem por acaso, elas existem porque o mercado já entendeu que o improviso não escala. Então, talvez a melhor decisão para começar 2026 não seja acelerar, mas organizar. Porque crescer é bom, mas crescer com estrutura muda completamente o jogo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like nesse vídeo, comente e aproveite para assistir esses 2 vídeos que eu separei para você. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau!